Larissa Lima, neurologista, e César Augusto, fisioterapeuta. Vocês foram convidados para o programa É Assim Que a Gente Fala. Um programa onde a gente fala de saúde, de uma forma simples, de uma forma direta e, acima de tudo, responsável, né? Meu nome é Jorge Ramos, eu sou urologista. E quem faz esse programa, Meira? Quem somos? Somos 4 integrantes. Lucas Meira, urologista, Carol Smith, ginecologista e Bruna Quaranta, hematologista. Que hoje não estão aqui, né? Mas a gente arquiteta os temas e organiza em quarteto e sempre vem 2 de nós. Hoje os senhores são os convidados e vamos falar hoje sobre um tema que talvez todo mundo já tenha tido contato algum dia. Seja um familiar, um conhecido, que se chama derrame, AVC. Larissa é neuroespecialista em AVC, César é especialista em reabilitação, a gente vai conversar hoje sobre isso aí. Então, Larissa, uma coisa que eu acho que eu quando pensei em conversar sobre AVC, eu pensei em fugir daquele clichê, né? Que a gente sempre, quando começa a falar sobre AVC, a gente fala de fatores de risco, hipertensão, diabetes. Não que isso não seja importante falar, isso é importante a gente conversar, né? Mas eu queria que a gente tentasse se colocar no lugar de alguém que em casa tem um parente com AVC, ou alguém que cuida de alguém que já teve AVC. Eu queria que a gente tentasse, de alguma forma, ajudar a pessoa que vive essa experiência do AVC hoje. Mas fique à vontade para dizer, né, o que é AVC, o que é o derrame. Bom, boa noite, Jorge, boa noite, Lucas, boa noite, César. Obrigada pelo convite, né, primeira vez aqui no podcast. César já esteve aqui outra vez, né? César participou do episódio de, se eu não me engano, o título era Cuidando de Quem Cuida. Que era um de envelhecimento. Não, do assoalho pélvico não. Do assoalho pélvico foi cuidando de quem já cuidou, né? E que, surpreendentemente, foi o episódio da gente que mais visualizações teve. Não, é um tema interessante, né? Porque demais. Todo mundo tem um avô, todo mundo tem um pai, então é isso aí. Foi bem legal. O mérito foi todo seu, então. Não. eu falei só de pirraça porque teve Paula Conceição com ele, que era geriatra. E aí eu disse, ele falou, pô, bicho, o episódio de vocês foi o que mais teve, então o mérito foi todo dela. Gente, Paula é excelente mesmo. Mas aí, voltando para a questão do AVC, né? A gente tem realmente, assim, uma interface, né? Muito grande com essa questão do envelhecimento, né? A gente tem uma questão assim que fica muito forte com a questão assim que você abordou de falar, né, o ponto de vista da pessoa que está convivendo com um familiar, né, que teve uma AVC, que está nesse processo de reabilitação em casa. Geralmente tudo começa, né, quando a gente está falando do ponto de vista de um profissional de saúde, né? Quando a gente se depara com um paciente, um familiar, né? Que está na urgência lá com o seu ente querido, né? Que realmente é uma doença muito impactante. Demais. Talvez seja mais, né? Para todos os níveis, né, da vida dessa pessoa, né, de autonomia, de capacidade física, de capacidade laboral, impacto previdenciário, impacto, enfim, de tudo que vem de uma forma súbita, né? Então, de uma hora para outra, a pessoa mudou a vida, deu um cavalo de pau, né? Deu um giro de 180 graus. Explicando, Larissa, o que é AVC, o que é o derrame, né? Certo. Derrame cerebral, o que é o AVC? Eu, como urologista, vou tentar explicar, viu, Meira? Na prática, o cérebro, ele recebe a nutrição, recebe o sangue por intermédio de umas veias. Vamos chamar de veia, apesar da gente saber que é artéria. Em algum momento, essas artérias, elas entopem. Na hora que essa artéria entope, o sangue que era para chegar numa quantidade X, chega a uma quantidade bem menor que isso. O cérebro não aguenta e um pequeno fragmento dele morre. Um pequeno fragmento dele isquemia, né? Esse é o mecanismo do AVC. E aí, aquela partezinha do cérebro ali que morreu, ela vai deixar de ter função. Exato. E aí você está falando no AVC isquêmico, né? Porque até o nome derrame sugere o AVC hemorrágico, que é quando uma veia, uma artéria, na verdade, né, estoura, né? Papoca. Dentro da cabeça. E aí derrama o sangue, né? Isso é uma coisa importante de falar, parece uma bobagem, mas eu já tive alguns pacientes que eu perguntava, sempre pergunto qual a morbidade, se teve algum problema e tal, não, então eu já tive um derrame. Eu falei, pô, o cara não tem sequela nenhuma, ou eventualmente está ali puxando do joelho. Eu falei, como foi esse derrame? Ele, não, um derrame no joelho, é diferente, um derrame articular, um derrame ocular, é diferente, né? É um contexto diferente. Então, esse derrame que a gente vai falar hoje
É um contexto completamente diferente de um problema de um derrame articular ou de um derrame pleural. Eu já vi isso também, né? Não, eu tive um derrame. Eu falei, pô, teve um derrame? É por causa da tuberculose que eu tive, não sei quando eu tive um derrame. Não. Na verdade, você teve um derrame pleural, é um contexto diferente, né? Então, o que a gente vai falar hoje é o derrame cerebral, né? É o AVC, é o acidente vascular cerebral. A gente tem chamado, né, AVC de forma a convencionar, a uniformizar essa questão da comunicação, porque a forma como a gente nomeia as coisas, né, pode facilitar ou dificultar, né, a comunicação e as atitudes, né, que a gente precisa tomar a partir disso. Então, assim, a gente tem o AVC, que é uma sigla, né, acidente vascular cerebral, e aí a gente tem o nome e sobrenome, né. A gente precisa o nome, AVC, o que foi que a pessoa teve, e o sobrenome, que seria o isquêmico ou hemorrágico, né? Então, 85% dos casos são isquêmicos, realmente, e acontece alguma obstrução, né? Alguma trombose, alguma forma de coágulo que se instalou ali naquela veia, naquele vaso, né? Naquela artéria. E que atrapalha a circulação de sangue, né? Atrapalha a distribuição do sangue, que vai carregar o oxigênio e os nutrientes que os neurônios precisam para funcionar corretamente, né? E o neurônio gasta energia pra caramba, gasta muita energia. E aí, qualquer 2 minutinhos, né? Qualquer pouquinho tempo que fique sem esse fornecimento, aí ele já dá sinais de falência, já não consegue mais fazer as atividades dele. E com mais minutos, né? À frente, né? Em poucas horas, ele já começa... Na verdade, assim, a cada minuto que esse vaso fica obstruído, né, entupido, são coisa de 1 a 1,9 milhões de neurônios por segundo, né? Então, é muita coisa que a gente está perdendo, e por isso que a gente, né, tem aquela atitude, né, de dizer que tempo é cérebro, né? Para o pessoal da cardio, né? A gente pega muito, assim, coisas deles, mas é verdade, realmente, tanto tempo é músculo, mas tempo também é cérebro. Conta bastante, né? Isso é o AVC isquêmico, né? Isso é o AVC isquêmico. Isso é o AVC isquêmico. Que os fatores de risco principais, aí entra o clichê que todo mundo precisa saber, vale a pena a gente repetir. Quais são os principais fatores de risco para o AVC isquêmico? São os principais fatores de risco que a gente tem para o infarto, né? As doenças cardiovasculares de uma forma geral, né? A hipertensão, diabetes, colesterol alto, cigarro. O uso do cigarro, tabagismo, né? O consumo de álcool em excesso também acaba sendo um fator de risco. Além de doenças cardíacas, né? Principalmente alguns tipos de arritmia bem específicos que acabam... Sedentarismo, né? O excesso de peso. A apneia do sono. A gente sabe hoje em dia que também é um fator de risco independente, né? Para todos os eventos cardiovasculares, né? Inclusive os cerebrovasculares. Acho que a gente falou, a maioria. Acho que todos. 90%, 95% dos casos são esses. E são fatores de risco que a gente consegue manejar, né? Com um estilo de vida adequado, né? Ativo, a questão da dieta, o controle desses mesmos fatores de risco, né? Quando a questão é medicamentosa, né? Então a gente consegue cessação do tabagismo, então a gente consegue realmente prevenir coisa de 90% dos casos de AVC. E é interessante que a maioria dos temas que a gente discute, a gente sempre gira em torno disso, né? E sempre tem uma coisa em comum, que é a atividade física, né? A atividade física, ela é primordial, né? Nesse trabalho, principalmente para controlar, né, todos esses fatores que desalinham. E como você comentou, fazendo a explicação da lesão, né, pontual, a fisioterapia ela vai trabalhar na parte da reabilitação, justamente de tentar ativar toda essa região né, que foi lesionada ali, por um processo de neuroplasticidade, de estímulos, para que justamente tente reduzir ao máximo a sequela, né? Então, assim, claro, quanto mais rápido inicia um processo da reabilitação, maior a chance de restabelecer diversos movimentos, mas independente do tempo, né? Nunca é tarde para poder tentar passar por um processo da reabilitação. E inicialmente, a pessoa se apresenta de que forma? Eu me lembro uma época que eu dava muita atenção. Eu tenho uma experiência pessoal, depois que eu posso até falar para vocês. Em casa,
seu fulano é hipertenso, é diabético, obeso, todos os fatores de risco. Não que precise de todos para ter, né? Mas esse cara tem todos e ele, por algum motivo, existe um sinal ali de que ele está tendo um AVC. O que é isso? Como é que se manifesta? Como é que se apresenta? O cara leigo em casa, o filho, tem como de alguma forma ele ver o que está acontecendo e chamar a atenção disso? Existe uma abreviatura, né, das letras que formam a palavra SAMU, né? Então se a gente acha, né, que a pessoa está apresentando algum sintoma, né, ou se verifica que isso está acontecendo, então são o S de sorria, né? Então a gente pede para a pessoa sorrir, verificar se uma metade da face movimenta da mesma forma que a outra. A gente fala para abraçar, né? Então aí a gente verifica se, pelo menos no membro superior, se tem uma simetria também, ou se cai para um lado. O M de cantar uma música, então verificar se a pessoa fala direitinho, que se tem uma fluidez, se está falando embolado, se está tendo uma dificuldade de manter, né, um discurso, né, coerente. E aí, se qualquer um desses for positivo, a gente, né, tem um quadro de urgência, né, de SAMU. Então, procurar, né? Seria urgência. Oi? O U seria o U de urgência. O de urgência, isso. Assim, essas 3 letras, né, essas 4 letras que formam a palavra SAMU, elas dizem respeito principalmente aos AVCs do território mais comum, certo? Só que existe um outro território que não é contemplado, certo? Por essas letras. E aí, assim, o pessoal está tentando ainda juntar de alguma forma para não deixar esses pacientes, né, para trás, né? Mas, em suma, a pessoa, né, a paralisia facial, né, a boca torta, né, a pessoa com dificuldade de mexer um lado, uma metade do corpo, né, ou abraça a perna, ou só o braço, ou só a perna. A pessoa que tem uma dificuldade de equilíbrio, diferente de, assim, tá mexendo, mas não consegue andar. Tem um desequilíbrio, uma dificuldade de marcha muito importante, né? E, assim, a dificuldade de linguagem, né? Seja por não conseguir falar propriamente, embolar, ou não estar falando nada com nada. E ainda a tontura que aparece de uma forma, né, súbita. Então, tudo no AVC... A marca registrada do AVC é se apresentar de uma forma súbita. Né? Então, tudo é assim, a pessoa estava bem até que... Ficou estranho. Aconteceu tal coisa, né? Então, a história do AVC sempre vai ser súbita. Né? Então, é um grande marcador. Então, existe áreas que são mais predispostas aos vasos entupirem? A que se deve isso? É aleatório? Porque, por exemplo, né, existem várias regiões anatômicas do cérebro e cada uma delas dá um comando, cada uma delas vai dar uma manifestação de um sintoma diferente, né? Se for na parte da memória, vai ser alguma alteração de memória de repente. Se for na área do equilíbrio, né, pode ter alguma alteração do equilíbrio. Na parte da visão, né? Então, de maneira que, pelo que você falou, parece que então, a parte da face, da motricidade dos membros, né? E da movimento da língua, né? Que vai dar alteração na fala, né? Isso se deve à questão que é o seguinte, a gente tem Eu acho que você está perguntando, ela disse que você consegue avaliar grosseiramente, pelo menos como leigo, a pessoa, seu fulaninho ali, meu conhecido, ele ficou meio estranho, pode ser que isso seja um AVC. Eu vou fazer esses 3 testes, vou pedir para ele sorrir, cantar uma música, sorrir para ver a simetria do rosto, cantar uma música para ver a forma como ele está falando. E abraçar, né, Samuel? Sorrir, abraçar, para ver se ele consegue ter a motricidade de forma adequada e cantar uma música, perfeito. Mas você disse que tem alguns AVCs que essas coisas não se contemplam. Foi essa a sua pergunta? Não, a minha era em relação a ter áreas mais comuns do que outras, porque o cérebro tem que várias abraçariam funções, esse SAMU, né? Exatamente, que poderia ter alteração visual, por exemplo, né? Então isso não é comum. Aí é mais uma questão de curiosidade, né? Por que determinadas áreas aparecem com mais frequência, né? Seria em relação a alguma peculiaridade anatômica, algum detalhezinho? Vai meio assim, vai um pouco nessa linha. É uma pergunta muito interessante.
a maior parte da circulação, no caso, a maior parte do sangue, vai mais para a circulação anterior, né? Porque o cérebro é todo compartimentalizado, né? Então, é todo divididozinho. Então, a gente tem a circulação anterior, que, né, pelas carótidas, por esses vasos aqui que pulsam, né, na frente do nosso pescoço. E a gente tem outros vasos aqui um pouquinho mais por trás, né, que são as vertebrais. A quantidade de sangue que vai para o território, né, anterior é um volume de sangue maior. Então, tá mais. Se for para acontecer, por exemplo, assim, algum coágulozinho que o coração escapou, né? Mais provavelmente vai para essa parte carótida da frente, via carótida, né? E aí vai dar esses sintomas que são mais comuns, né? De a gente ver na circulação anterior, né? Então, né, da paralisia facial, né? Da dificuldade de mobilizar uma metade do corpo, né? Da parte da fala, da linguagem. Eles também podem acontecer na circulação posterior. Mas assim, é menos, vamos dizer assim, é menos característico, não tem tanto aquela assinatura. Porque o da circulação posterior, a gente suspeita mais, assim, de outros sintomas que podem ser muito diversos, né? E às vezes, até para médicos que não sejam neurologistas, assim, são um pouco difíceis mesmo de serem detectados, né? Então, às vezes, passa batido. Então, aí, juntando, assim, esses sintomas, né, que eu falei, assim, uma grande parte vai ser... Em relação ao AVC, né? Tem algum antídoto que você, percebendo os sinais, você deva fazer? No infarto, você toma um AS, né? Uhum. E no AVC, tem alguma... Aí é beleza, aí é a beleza da coisa, né? Então, a gente tem disponível, certo? Um tratamento, na verdade, 2 tratamentos para AVC, né? Não é todo mundo que vai se beneficiar deles, né? Que são tratamentos no sentido para o AVC isquêmico, né? Tratamentos de reperfusão. A gente vai tentar abrir esse vaso que está entupido. Então, a gente tem a trombólise venosa, que é um tratamento que é feito através de um medicamento que se injeta na veia. E esse medicamento, a gente precisa... Mas isso aí é nível hospitalar. Eu digo assim, em casa, a família... Nada. Em casa, nada. Só identificar. Identificar, né? Levar pedir ajuda, chamar levar essa pessoa o mais rápido possível, seja acionando o SAMU 92, seja por meios próprios, né? Para você levar para... um hospital que seja capaz de tratar essa pessoa, né? O grande tchan, né, de a gente acionar o SAMU é porque o SAMU tem a questão da regulação. Então, e a regulação tem um médico que está, né, pegando os casos, né, e aí o médico vai decidir para onde que manda aquele paciente, né? Então, por exemplo, não adianta... vamos pegar aqui na realidade de Aracaju. Não adianta, e isso eu vou falar tranquilo, porque não tem condição nenhuma, né, de acontecer dessa forma. E aí o paciente vai, por exemplo, para o hospital, para uma UPA, né? Vai perder tempo, porque na UPA não tem tomografia, né? Então, eu examinando um paciente... Eu posso ser a melhor neurologista do mundo. Sem tomografia. Eu não tenho condição de dizer se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico, né? Então, os sintomas são idênticos. Então, eu vou precisar de uma tomografia para me ajudar. Larissa, só para a gente... os sintomas são iguais. A gente já viu que são coisas diferentes. O AVC isquêmico, o sangue não chegou. O AVC hemorrágico, o sangue vazou. Mas, por que essa tem que se diferenciar tanto? Porque o tratamento é diferente? Qual seria? Porque o tratamento muda muito. Muda da água para o vinho, né? Esse tratamento, a trombólise, eu preciso administrá-lo em até 4 horas e meia, né? Porque é o período de tempo que a gente sabe que é seguro, né, aplicar. E também porque ele é um tratamento que ele ativa a cascata... não é trombolítica o nome. Da coagulação.
é como se fosse assim, a diátese hemorrágica, né? Os procoagulantes e os anticoagulantes, né? Então, esse medicamento, ele vai tentar justamente digerir aquele coágulo, né? Dissolver aquele coágulo e ele vai predispor esse paciente, vai colocar esse paciente em maior risco de sangramento, né? Então, imagina se eu dou um remédio desse que pode dar sangramento para um paciente que já está sangrando na cabeça, né? Uhum. Então aí fica realmente impossível, né? É um risco extremo. Então muda tudo, né? Então eu preciso, né, que esse paciente chegue rápido num lugar que ele possa ser atendido e que possa oferecer esse tratamento para ele. Então, precisa ter uma tomografia, precisa ter um medicamento e precisa ter quem saiba tratar, né? Uhum. Então, é muito importante a gente, né, direcionar as pessoas para isso. Existe uma coisa também que eu acho interessante, que às vezes eu já ouvi alguns pacientes falando, que é essa compreensão de que no momento do AVC você foi à urgência, estava em condições ideais, fez uma tomografia e aquela primeira tomografia veio normal, né? Pô, mas a primeira veio normal. E aí fez uma segunda e essa segunda veio alterado. Aí na cabeça do cara falou, pô, será que o problema foi dentro do hospital e tal? Se você quiser explicar sobre isso. Que interessante. Você já ouviu isso? Vocês já ouviram isso em algum momento? Porque num primeiro momento ela veio normal. E como é que ele tá tendo AVC? Será que ele não melhorou do AVC e surgiu algum outro problema? Não, a explicação não é essa. Não. Acontece assim, que a tomografia é um exame muito bom, né? Para diversas situações de urgência, né? A tomografia é o grande exame da urgência, né? Porque é um exame rápido, é um exame que está muito mais disponível, né? Do que, por exemplo, uma ressonância da vida. Só que ele vai ter algumas limitações. Então, a tomografia na fase aguda do AVC, a gente vai principalmente ver, assim, coisas assim... A gente vai procurar o infarto, né? A gente vai procurar aquilo que está isquemiado. E isso vai depender de um certo grau de inchaço, de edema, né? Esse edema, ele não começa já no primeiro momento que a pessoa apresenta os sintomas, né? Ele vai se desenvolvendo ao longo de horas e, geralmente, né, depois de 24 horas, a gente observa ele se formar né, um pouquinho mais organizado, né? A gente vê aqueles negócios cinza lá, aquelas áreas de cinza e tons, né, mais escuros, mais claros. E aí a gente consegue diferenciar. Na ressonância, a gente vê, assim, em tempo real, né? 2 minutos, algumas sequências da ressonância já se alteram, com 1 hora já tem mais sequências que se alteram, só que a ressonância, ela não é um exame prático para urgência, né? Uhum. Às vezes tem ressonância que demora 1 hora para ser feita. Eu não posso me dar o luxo de perder 1 hora para decidir se eu vou tratar esse paciente ou não. Sim, perfeito. Então a mensagem que fica é essa: nem sempre uma tomografia inicial ela vai vir alterada, né? Aquele contexto do AVC pode estar acontecendo e mostrar só no exame subsequente. Agora, imaginemos um cenário mais real, que é essa coisa de conseguir ter esse tempo de ir à urgência e fazer a trombólise e ter boa resposta é difícil, né? É difícil. Não é a regra. Não é a regra. Infelizmente. Perfeito. E aí imaginemos que essa pessoa foi à urgência, já chegou num tempo que você não podia mais fazer a trombólise e ela vai começar a ter as sequelas. E talvez seja esse ponto da sequela onde entre o grande fator de participação da família e do acompanhante, porque é com aquilo que ele vai conviver, né? É aquilo que ele vai ter que aprender. Talvez a família entre numa fase inicial, que é prestar o socorro. Entre o socorro e o momento de ter alta, é a equipe do hospital. Vamos falar desse. Esse talvez aí não vale a pena nem a gente entrar muito nisso, porque é a equipe do hospital. Mas e no momento de uma alta, de um cara que, beleza, ele continua, pô, tá vivo, graças a Deus, sobreviveu. E ele tem aquelas sequelas. Como é que a gente... onde é que começa esse drama aí? Assim, a questão desse drama, às vezes a família tá preocupada, já traz isso ainda na urgência, né? Por exemplo, assim, doutor, e quando que ele vai melhorar? Ele vai ficar assim mesmo? Ele vai voltar a andar? Né? E aí eu falo para exatamente, né, o que a gente já conversou aqui,
que, né, é um momento que é muito precoce, né? Vai depender, assim, do quão rápido essa reabilitação é instituída, né? O tempo que ela começa. A gente vai ter uma dependência também, por exemplo, a idade do paciente vai contar, né, do potencial de reabilitação dele, e vai contar também o grau de complexidade do AVC dele, né? Então, se você tem uma área acometida menor, a tendência é que você consiga, né, uma recuperação, uma neuroplasticidade melhor, né? Áreas maiores, né, AVCs que pegam todo um lado só do cérebro, né? Aí a gente já tem uma perspectiva um pouquinho mais conservadora, certo? Mas geralmente, assim, o ideal é que, por exemplo, quando a gente está com um paciente, né, que está portador de sequelas de AVC, né, que vai estar saindo com um grau de dependência maior do que o grau de dependência que ele entrou, né? Então, a gente vai ter que verificar, assim, a questão de treinamento da família para coisas do dia a dia, como, por exemplo, um banho, se for o caso dele precisar de um banho no leito, ou um banho, por exemplo, na cadeira de banho, né, que leva para o chuveiro. A questão, assim, de troca de fralda, né? A família, se o paciente não precisava disso, a família não tem nenhuma obrigação de saber como, né? A não ser que seja instruída, né? Tem pacientes que saem de alta em uso de sonda nasointeral, né? Então aí precisa aprender a mexer com essa sonda, né? Higienizar, lavar a sonda depois de administrar a dieta. A questão de mudar o paciente de decúbito a cada 2 horas também era uma coisa que a família não tinha contato antes, né? Enfim, tudo que envolve o dia a dia, né? E aí a gente precisa, assim, realmente, se a gente já tem dificuldade de os pacientes terem acesso a um tratamento de fase aguda, eu vim agora do Congresso Brasileiro de AVC, né? Que foi em Florianópolis, foi semana passada. E aí estavam lá os estudos, né? Mostrando que tudo bem, tá abaixo do ideal. Os pacientes do Brasil inteiro, né, estão tendo menos acesso do que deveriam ao tratamento de fase aguda. Mas em termos de acesso à reabilitação, aí é que é menor ainda, né? Tipo assim, 45% dos pacientes têm acesso à fisioterapia e só. E a grande maioria não consegue acesso à fono, a terapia ocupacional, Deus o livre, né? Sim. É difícil, aqui em Aracaju mesmo, é uma dificuldade para você conseguir. Mesmo você tendo, né, mais condições, imagine, né, num paciente com mais limitações. Então, assim, realmente, acho que essa aqui é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre isso e informar, né, dos direitos das pessoas, dos direitos dos pacientes, das famílias, né, para que eles possam se impor e ir atrás. Eu não sei se vocês concordam, até, César, a aceitação da família de que precisa fazer uma reabilitação, às vezes é difícil. Eventualmente a pessoa tem uma sequela motora, ela imagina que a reabilitação é somente aquele movimentozinho. Eu já vi quantos pacientes que fez fisioterapia no iniciozinho e era difícil levar, e ficou fazendo fisioterapia em casa, né? Isso. E a resposta é diferente. Isso é uma coisa que, assim, vem mudando, né, aos poucos, que é justamente trabalhar com um processo de mais funcionalidade, né? Porque antigamente você fazia um trabalho porque com o passar, né, da evolução, saiu da parte de estabilização hemodinâmica, da parte aguda, algumas sequelas elas vão se apresentando ali. Então, muitas vezes uma espasticidade, né? E... O que é espasticidade, César? Então, a espasticidade é justamente um aumento do tônus, aumento da contração daquela região, né? Falando assim. O cara fica meio duro, né? Né? Então, assim, muitas vezes é necessário intervir de uma forma com maior qualidade. Então, até a forma mesmo com que as pessoas pensam, né? Então, com a mão ela tende a fechar, então tende a pegar a mão e abrir de qualquer jeito, na intenção só de abrir. Mas isso faz com que, com o passar do tempo, você perca a funcionalidade, né? A nossa mão ela tem uma estrutura em garra, então ela tem alguns arcos, e a gente não pode perder esses arcos. Então, muitas vezes, só o simples fato de você estar forçando para abrir a mão não seria um estímulo correto, mas sim de uma forma onde você vai seguindo esse traço desses arcos, que você vá liberando, e assim você consiga, né, reduzir, né, essa espasticidade, esse tônus.
nessa região. E dá mais um processo de funcionalidade, né? Antigamente a própria fisioterapia reabilitava muito assim. Vamos fazer então a longa estrutura só de bíceps e trabalha só essa região. Então vamos trabalhar só aqui, botar o paciente em pé, tá? Na cabeça do paciente ele diz assim, tá, eu vou ficar em pé. Para ele vai ser um processo de fisioterapia. Mas a partir do momento que você começa a introduzir nele um processo de funcionalidade, você precisa ficar em pé porque você vai escovar os dentes. Então a gente precisa ficar em pé porque você vai lavar um prato, né? Então assim, você precisa ter movimento na outra mão porque vai ser um apoio para poder abrir uma garrafa. Porque eles tendem justamente a esquecer, né? A esquecer e tentar ignorar também mesmo aquele lado. Então ele fala assim, não, esse meu lado é morto. Quando você tenta chamar a atenção, esse meu lado é morto. Já era, né? Então eles trazem muito isso. Então, assim, a questão da reabilitação é no geral, até na parte psicológica também. Porque você tem que passar a aceitar uma condição e aceitando essa condição, ela te ajuda a evoluir, né? Então, você vai ativar uma funcionalidade maior, né? Então, você não vai trabalhar só isoladamente a vida toda, né? Dedo por dedo, mas trabalhar de uma forma onde você possa fazer um apoio, dar uma descarga de peso considerável ali para gerar um estímulo, para trazer vida, né, a esse lado, a esse membro, que muitas vezes para ele se torna esquecido, né? Então ter essa funcionalidade no seu dia a dia é fundamental hoje em dia, né? Não só de forma isolada. E o que às vezes está oculto aí, e algumas famílias e não percebe, é que a motricidade não é só membro, né? Tem a questão da alimentação, que é onde entra a reabilitação com fono. Tem gente que ignora, que vou pro fonoaudiólogo, vou botar meu pai para fazer uma consulta com o fonoaudiólogo para fazer uma reabilitação. Às vezes tem gente que não vê nem sentido nisso. O acesso à reabilitação, infelizmente, ele é muito reduzido, né? Então, poucos são aqueles que conseguem realizar, pelo menos, a fisioterapia em determinado período. Isso, como você falou, mas ficou só fazendo em casa os exercícios e muitas vezes aquele exercício está reforçando o padrão dele, né? Então, isso também tem que ser um processo que tem que se quebrar. Não estaria tão errado fazer em casa, tá? A fisioterapia, ela tem o papel de orientar, né, como esse paciente ele tende a realizar um trabalho, né? Então, muitas vezes, tenta fazer o movimento com a mão, muitas vezes junta as duas mãos e tenta subir. Muitas vezes reforça até um padrão. Então, tenta quebrar o padrão, então faz a mesma liberação, estabiliza e faz a elevação. Então, algumas coisas ele tem que realizar em casa realmente. Só que isso ele tem que ter a orientação de como realizar. Não é uma receita de bolo, né? Porque isso é uma coisa muito particular. O AVC ele é muito particular. Cada um vai ter um quadro de lesão específico. E para cada quadro, cada paciente ele reage de uma forma. Então eu não posso dizer que o mesmo exercício ele vai ter a mesma funcionalidade e vai ser benéfico para todos os pacientes. Então ter essa orientação junto à fisioterapia, até mesmo para que possa também continuar fazendo em casa, isso sim é benéfico. Fazer de qualquer jeito, muitas vezes você vem reforçando os padrões e aí vem reforçando, né, de uma forma errada. Eu dividiria em 3 grupos, assim, a sequela, né, do AVC. Às vezes as pessoas falam assim, eu tive um princípio de derrame, né? São aquelas situações em que ele volta completamente ao status original, o que era antes, sem sequela alguma. Outro que tem uma sequela parcial e outro que tem uma sequela definitiva, né? Você quer dizer pra gente aí, Larissa, esses tempos, assim, até qual tempo você espera que o paciente tenha essa recuperação e como que são essas situações de voltar, não voltar? Ainda se usa o termo AIT? Sim, tem o termo AIT, mas mudou um pouco a definição de AIT, porque o AIT agora ele é um diagnóstico retrospectivo. Explica essa sigla aí. Pronto. Bom, significa ataque isquêmico transitório. Geralmente é o que as pessoas conhecem como o princípio de AIT, certo, né? De AVC. Uhum. Princípio de AVC, né, é um termo popular, né? Mas na prática, esse princípio a gente trata
com a mesma importância, né, é tão perigoso quanto o AVC, né, daquele instalado, né, que realmente é aquilo mesmo e pronto. Porque ele é um aviso, né, e quem avisa amigo é. Então, se a gente, né, de repente ignora esse aviso, né, pode acontecer outra coisa. Então, ele é um marcador muito importante. E aí, na prática clínica, como é que a gente faz? A gente precisa da imagem de controle desse paciente, né? Aqueles 24 horas, né? Que às vezes realmente pode estar normal, né? A tomografia quando a pessoa chega, e aí no dia seguinte a gente repete e aí tá lá, né? Existem casos em que a pessoa recuperou totalmente, então, 100%, nada de sintomas, mas ficou lá, formou uma imagem isquêmica. Então ele é um AVC, certo? Porque aquela quantidade de tecido cerebral que foi lesionado, ela está predispondo, né, o paciente a riscos, né? Quais riscos? A declínio cognitivo, né? Um esquecimento, dificuldade de planejamento de ações, né? De atividades que precisam ser planejadas, né, em etapas, né? Que a gente diz que é dificuldade disfunção executiva. Por exemplo, essa areazinha, ela pode predispor a pessoa a ter epilepsia, né? Não é obrigado, mas pode acontecer. Então, não é para o princípio de AVC, não é para dizer assim, não, me salvei, né? Tá tudo bem, tá resolvido. Então, aí você me perguntou dos tempos, né? Depende muito assim, por exemplo, em termos dos Estados Unidos e Europa, existe uma temporalidade, né, em que se avalia esses pacientes. A gente tem outra realidade, né, Brasil. Então, a gente precisa dar o tempo conforme, né, as condições, né, que o nosso meio permite que o paciente passe por reabilitação. Então, assim, existe uma avaliação, assim, 6 meses e 1 ano, né, levando em conta que o paciente, né, teve acesso a uma fisioterapia, a sessão de fonoaudiologia, se for o caso, a necessidade dele, né? A terapia ocupacional, caso tenha sido a necessidade. A psicologia, todo mundo vai precisar, né? E é muito interessante você falar esse tempo aí, porque eu mesmo não tinha noção que era um tempo longo, assim, de observação. Porque, às vezes, né, César, o paciente faz 1 mês de fisioterapia, não vê resultado e para. Não. Né? Se o tempo de reavaliação é 6 meses, então tem que ser mais generoso em relação ao tempo da reabilitação, né? E se estende muito mais do que 6 meses, né? Eu costumo dizer assim, que enquanto o paciente estiver em uma curva ascendente de melhora, ele está obtendo ganhos, ele está obtendo funcionalidade, autonomia, continua, né? E, inclusive, tem pacientes, aí vocês vão saber dizer melhor do que eu, que vão precisar manter a reabilitação para não perder aquilo que já obtiveram, né? Que já ganharam. Ô César, em qual tempo você fala assim, esse paciente, ele já passou do tempo de recuperar, eu vou trabalhar uma forma dele conviver melhor com essa sequela? Então, durante todo o processo, existe ainda o processo da neuroplasticidade, né? Claro que quando você está na parte inicial, você tem uma acentuação, né, nisso. E com o passar do tempo, isso vem reduzindo. Mas, por exemplo, quando você sai da fase aguda, que é quando o paciente ainda está na parte hospitalar, a partir do momento que ele já vai para casa, se ele já puder dar entrada já para um tratamento de reabilitação, quanto mais cedo ele vai começando o processo da reabilitação, maior a chance que ele tem justamente de ter uma evolução, né, positiva. Então, isso vai se estendendo durante meses, né, como né, falou agora, em seus 6 meses, primeiros 6 meses, é quando a gente tem um maior ganho, né? E esse ganho ele vai se tornando cada vez mais lento, mas porém gradativo no passar do tempo, com 1 ano, com 2 anos, isso você consegue. E o mais importante é manter esse ganho, né? Sim. Já justamente para não ter essa perda, né? Você passou por onde, né, ganhar isso, então assim, agora é tentar manter o que você ganhou, é justamente evitar perder. Se você muitas vezes para de fazer atividade,
que pode não ser só a questão da própria fisioterapia, mas ir para um educador físico, uma academia, uma outra atividade, mas torna necessário manter a atividade para manter aquilo dali, né? As suas atividades diárias. Então, essa funcionalidade é fundamental para eles. Porque o que acontece é que a gente não consegue curar, né, essas sequelas do AVC. De uma forma ou de outra, aquele tecido cerebral que está lesionado, ele está lá presente e mandando comandos, né, mandando sinais, impulsos elétricos errôneos para aquele músculo. Então, ele, de certa forma, ele sempre vai ter essa predisposição, né, a fazer uma contração disfuncional. Eu costumo comparar a neuroplasticidade como uma via interrompida, né? Se você tem uma avenida e você costuma trafegar pela avenida, em algum momento aquela avenida está em obra, né? Está interrompida, você não pode passar por ali. Você acaba desviando, fazendo uma rota mais longa para chegar até o seu destino. E isso aí é a capacidade individual de cada um, nessa neuroplasticidade, de repente o seu cérebro se moldar e procurar um caminho alternativo para executar aquela função, né? Porque a célula nervosa, quando morre, já era, né, Larissa? Ela tem o neurônio ele tem uma capacidade limitada de recuperação, né? Realmente, assim, se houve a morte do neurônio, morte mesmo, né, necrose, realmente não tem como. Mas aí acontece que existem certos AVCs que o que acontece? Existe a questão das colaterais, né? Então, existem vasos colaterais que são como se fossem, assim, pequenas ramificações, né, dessa arvorezinha, que vão tentar segurar um pouquinho, né? Então, é muito comum que a gente veja, né, os pacientes que melhor se dão, né, que passam melhor pela reabilitação, são aqueles pacientes que não fizeram, assim, uma necrose completa. Eles fizeram área de necrose, mas aí entremeado você tem alguns neurônios ainda viáveis, né? E aí a gente tenta se aproveitar desse fenômeno para explorar a questão da reabilitação e reeducar, né, esses circuitos. Que vai muito também do ataque isquêmico transitório, né, que você tinha falado, né? Pode ser ou um vasoespasmo, né, que de repente contraiu, ficou sem receber sangue por algum momento, o paciente teve a manifestação daquela falta de oxigenação, ou uma rede colateral, entupiu uma veia, mas ele tem uma colateral que se desenvolve e volta completamente à função, né? E no processo da reabilitação, né, quando a gente fala desse processo da neuroplasticidade, o que é interessante observar e estar junto ao paciente acompanhando é porque muitas vezes o processo de compensação que ele vai gerando, isso vai iludindo a cabeça do paciente como se realmente estivesse adquirindo aquela função. Então, muitas vezes a gente vai pedir para um paciente fazer uma elevação do membro para pegar alguma coisa e ele vai compensando com o corpo todo para tentar. Então, assim, aí quando você vai observar a mobilidade daquele membro, ele continua a mesma coisa, ele só está compensando o corpo dele todo para poder tentar buscar. E essas compensações, elas têm que ser cortadas, porque na maioria das vezes tende a prejudicar o paciente. Então a gente tem que cada vez mais no processo de reabilitação forçar que o paciente ele vá buscando a atividade dele mesmo mais simples, estimulando. Não consigo escovar o dente, tá? Mesmo que você não consiga escovar o dente naquele momento, mas tenta pegar a escova. Claro, uma escova, e aí já vai entrando na parte da terapia ocupacional, uma escova com cabo mais grosso, vai dar uma maior facilidade para poder escovar. Não estou conseguindo, tenta pegar, tenta levar, encostou, tá, não vai conseguir, troca, faz com a outra. Mas no outro dia, tenta novamente. O que tem que estimular o paciente é para que ele busque movimentar esse lado comprometido, né? Para que ele possa tentar. Então, naquele dia ele só conseguiu encostar, no outro dia ele já conseguiu passar um pouco a escova no dente. Então, assim, são pequenos gestos que tem que ser estimulado ao paciente no dia a dia, né? Então, isso, você acompanhando essa evolução, você tem como ir conduzindo um bom trabalho com ele.
Se a gente pensasse em condições ideais, seu fulano teve um AVC e eu quero dar 100% do que ele pode para a reabilitação, eu quero investir 100% na reabilitação dele. Se a gente fosse fazer um checklist, o que é que a gente providenciaria de reabilitação? Só, vamos fazer um checklistzinho aqui, vamos fazer um checklist. Fisioterapia assim, a fono tal, psicólogo, me diga aí, sabe? O que é que você acha? Que checklist a gente faria? É mais do que a extrema necessidade de uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando com isso, né? Porque vai depender muito da gravidade do paciente. Então, eu já peguei pacientes com isquemia transitória simples, que saindo do hospital, ele já ligou e já foi direto para a clínica. Então, assim, ele já começou o processo de reabilitação, assim saiu antes mesmo de ir para casa. Foi muito bem sucedido. Então, assim, quanto mais rápido você faz esse acompanhamento, isso te ajuda bastante. No decorrer disso, você começa a perceber que o paciente está um tanto que desestimulado, porque está tendo muita dificuldade para começar os pequenos movimentos, a esboçar um pequeno movimento ali no membro. E aí, visto isso, você já faz necessário encaminhamento para a parte da psicologia em si, né? Para poder acompanhar aquilo dali. Porque no mesmo momento que aquilo ali pode ser uma lesão que fixou daquele jeito e você vai ter mais resistência, como pode ser também muito rápido para recuperar. Então isso é muito de cada indivíduo. Então cada lesão vai indicar um caminho, né? Então a equipe multidisciplinar ela é fundamental. O fono é fundamental, o psicólogo é fundamental, o TO é fundamental. Em um processo onde vai se evoluindo um pouco mais, o próprio educador físico ele entra como um papel fundamental quando já bem orientado. Então isso ajuda bastante. Eu acho que quando o César fala nessa questão da equipe, é porque idealmente é assim, realmente isso funcionar como uma equipe, né? Não ser só cada um, tipo, César vai lá, chega na casa do paciente, faz os 50 minutos de sessão dele, vai embora, aí volta daqui a 2 dias, não sei o que, aí o fono vai não sei quando, faz só a parte dela. Porque essa questão, assim, da troca, né, de informações, porque, por exemplo, lembrei agora você falando, eu tenho um paciente, né, que ele teve alta e eu já fui vê-lo em casa, assim, alguns meses depois. E a demanda da família era que ele estava tão deprimido, mas tão deprimido, que ele não conseguia engajar na sessão da físio, do físio, entendeu? O físio tava, assim, pelo que eu entendi, ele tava fazendo, o negócio tava tentando ir, mas estava enganchando. Porque ele simplesmente, assim, ele chorava o tempo todo, coitado. Ele tinha a sensação que não evoluía, né? Ele chorava o tempo todo, entendeu? Ele realmente, assim, tinha realmente um quadro depressivo muito importante. Uhum. E aí, assim, ele realmente precisava, né, que a gente manejasse essa situação. E, assim, com sucesso, né, alguns meses depois, o fisioterapeuta entrou em contato comigo, mandou foto do vídeo do paciente. Já estava conseguindo, ele estava acamado, né? Estava conseguindo colocar o paciente de pé, trocando, dando os passinhos, né? Inclusive, amanhã eu vou mandar mensagem para eles, para saber como é que tá a situação. Tem tempos que eles não falam comigo. Devem estar bem. Quando não tá bem, eles chamam a gente. Mas, assim, realmente é uma coisa muito interessante essa questão da reabilitação. A gente tem, né, Beira, como urologista, tem um calo aí. Qual é ela? A bexiga neurogênica. Sim. Que muito paciente até ignora. Tem famílias que ignoram a questão do esvaziamento da bexiga. Então o cara chega numa cadeira de roda, o lado esquerdo parado, e aí urinando, gotejando. É difícil o pessoal entender que da mesma forma que o AVC atingiu a perna, atingiu o intestino, que se percebe, tá fazendo cocô a cada 5 dias. Isso também aconteceu com a bexiga, né? O esvaziamento da bexiga não está acontecendo da forma adequada. Eu sempre explico para os pacientes dessa forma, que a bexiga ela tem 2 maneiras de responder. Ou ela contrai quando não deve, e aí o cara fica perdendo xixi sempre, ou ela para de contrair. E aí esse paciente que é o que para de contrair, esse é o mais complicado. Porque na maioria das vezes o pessoal ignora que a bexiga está 100% do tempo cheia. E a bexiga tem que ter uma função. A bexiga tem que exercer a função dela. Ela não pode ficar 100% do tempo cheia e ela não pode ficar 100% do tempo vazia. É como o olho, né? Se você ficar 100% do tempo com o seu olho fechado, vai dar problema. Se você ficar 100% com o tempo do seu olho aberto, vai dar problema também. Então o olho tem que estar piscando. A bexiga tem que estar fazendo a função dela, enchendo e esvaziando. E o AVC, eventualmente, ele promove
essa disfunção da bexiga quer deixar a bexiga 100% do tempo cheia. E aí entra onde o urologista, depois obviamente, de investigar isso através de um exame chamado estudo urodinâmico, indica um tipo de tratamento que se chama cateterismo intermitente. E é curioso porque, às vezes, o paciente chega dizendo que está urinando muito, Sim. né? Por isso que o nome chama incontinência paradoxal. Porque a percepção do paciente, do familiar, é que ele está urinando muito, está incontinente. Só que, na verdade, a bexiga dele está tão cheia que fica escapando urina frequentemente. Sim. É como você botar um copo embaixo de uma pia. O copo vai encher, vai encher, vai encher. A próxima gota, ela vai derramar. A seguinte, ela vai derramar. A próxima, ela vai derramar. Então ele está urinando muito, sempre tem xixi na fralda, né? Não, ele não está urinando, ele está derramando, ele está transbordando. Isso é uma coisa que pra gente é difícil, né? Você desfazer esse conceito para introduzir um conceito novo que entra muito aí de uma dependência que é eventualmente o cateterismo intermitente, né? E às vezes também a questão do melhor caminho, né? O melhor caminho não é o mais fácil. Então, o mais fácil para a família e até para o paciente, para ele ficar sempre seco e não dar trabalho para ninguém, é usar a sonda o tempo inteiro. Só que aí estraga a bexiga porque fica com uma borracha dentro dela e ela vai ficar o tempo inteiro vazia. Como você disse, né? Tem que oscilar. E o cateterismo intermitente requer treinamento, requer paciência, às vezes um cuidador, né? Até o paciente adquirir habilidade, fazer sozinho, tem um tempo de transição e tudo isso é o caminho mais trabalhoso, mais difícil. Eu não sei, Larissa, como é que você conduz aí os pacientes que tenham indicação de cateterismo, se você manda para o urologista ou se você já se deparou com essa dificuldade que é o cateterismo intermitente. Deixa eu só explicar essa questão. Imaginemos que seu fulano reteve urina, tá com a bexiga cheia, e aí ele sente dor, a família levou na urgência, chegando na urgência, alguém passou uma sonda, que é o que Meira estava falando. Ficou com a sonda, beleza, tá ali com a sondinha dele, não está se urinando, não está precisando trocar fralda, parece que está mais confortável. Só que no médio prazo, isso vai dar um prejuízo grande à bexiga. Porque, como eu disse, a bexiga tem que ter a função de encher e esvaziar. Se a bexiga está 100% do tempo vazia, a própria musculatura dela vai se modificar. Eu faço a seguinte comparação. Já viu aqueles coquinhos secos? Não é isso, Meira? A parede fica grossona e vira um coquinho, pô. Fica parecendo um coco seco. A gente que opera vê isso, né? Ah, entendi. A parede da bexiga fica mais espessa. A parede da bexiga ela fica espessada. Então, a própria capacidade dela de expandir diminui. Então, aquilo onde era para ela se expandir, ela fica um conteúdozinho pequeno, como se fosse um coco seco. Vamos pensar dessa forma mesmo. Não, obviamente, não com essa espessura, né? Não com essa rigidez. Mas ela perde a capacidade de abrir. E aí, esse é o caminho mais fácil. Vamos deixar de sonda. Prejuízo total. Ninguém deve ficar de sonda. Não, ele já está tratado. Vamos deixar ele de sonda aí o resto da vida. Não existe isso. Fora o prejuízo da bexiga, que a bexiga começa a retrair, existe uma outra questão que pode acontecer, que é o risco de infecção, não estou nem falando desse, mas lesão da uretra. Quantas vezes a gente vê paciente que está sondado muito tempo e a uretra vai abrindo, o bico do pênis vai rasgando, e a gente pega o paciente com a sonda saindo pelo meio do pênis, né? A gente já viu isso algumas vezes, né? A sonda vai saindo pelo meio do pênis. Isso é um prejuízo. Como se fosse uma hipospádia. Como se fosse uma hipospádia. Rasga a parte anterior do pênis toda e a sonda sai ali naquele pedaço. Existe um outro risco também de você estar usando sonda muito tempo. A imensa maioria dos cânceres de bexiga são causados pelo cigarro, mas existe um percentual de tumor de bexiga, que é um outro tipo de tumor de bexiga, que ele pode ter associação com sondagem prolongada. Quem usa sonda por muito tempo, 30%, eu gosto desses percentuais, 30% dos pacientes que usam sonda por tempo prolongado vão sofrer um tipo de alteração da bexiga chamada de metaplasia. E desses 30%, cerca de 2 a 3% podem evoluir para um tumor, podem evoluir para um tipo de tumor específico da bexiga. Então, meu amigo, ficar de sonda o tempo todo não é o tratamento, não é solução. É prejuízo. Em vários aspectos é prejuízo. Esqueci alguma coisa? Não. Perfeito. E aí entra uma outra questão, que é uma briga. Vamos dizer que é uma disputa até com a unidade básica, com o médico generalista, que é um tipo de técnica para você tirar o paciente da sonda. Beleza, vou tirar ele da sonda e aí? Vou deixar ele pingando de novo, vai deixar da fralda? Não. Você vai começar o tratamento ideal. Isso eu estou falando para os pacientes que a bexiga não esvazia. Certo. Que se chama cateterismo intermitente limpo. O nome do procedimento é cateterismo intermitente limpo.
Quantas vezes eu já mandei paciente que tem indicação de cateterismo, até que hoje eu tenho um texto feito, um dia você vai receber um. Você manda o paciente para a unidade básica ou para o médico que faz o acompanhamento, e aí ele volta, e ainda com um certo tom de, pô, como é que uma sonda que você vai fazer 6 vezes por dia, que é o cateterismo intermitente limpo, 4 vezes por dia é melhor do que uma sonda que fica o tempo todo? Você vai predispor ele à infecção 6 vezes. Não. Existe uma estatística que mostra que o cateterismo intermitente limpo, ele reduz em até 4 vezes o risco de infecção. Isso eu estou falando só infecção. E o pessoal tem resistência a isso, mas tem resistência, na verdade, a maioria das vezes por ignorância, né? Por não saber dessa questão. O outro detalhe é que toda vez que eu falo de cateterismo intermitente limpo, eu falo cateterismo intermitente limpo. Eu não falo cateterismo, nem falo intermitente, nem falo cateterismo intermitente. Eu falo cateterismo intermitente limpo. Porque o nome é cateterismo intermitente. Olha que interessante. É difícil explicar, mas veja. O nome é cateterismo intermitente limpo, não é porque ele não é sujo. Você concorda? É cateterismo intermitente limpo, não é porque ele não é sujo, é porque ele não é estéril. Não é porque ele não é sujo. Pô, claro, tudo é limpo. Não. É cateterismo intermitente limpo porque ele não é uma técnica estéril. A ideia do cateterismo intermitente limpo não é fazer o que se faz como sondagem de alívio, que o profissional de saúde bota a luva, estéril, degerma e passa a sonda, não. Pois é, não. O objetivo é que seja um procedimento limpo, porém não estéril, porque a ideia é que a família faça. E se o cara tiver destreza manual, ele mesmo fazer, né? O homem ou a mulher, se tiver destreza manual, ele próprio fazer. Mas aprender a fazer o cateterismo intermitente limpo. Eu tenho um caso de cateterismo intermitente limpo, que eu já pensei, inclusive, numa época, em fazer coletar todos os pacientes que eu tenho que fazem cateterismo intermitente limpo, botar eles em contato. Porque tem uns caras que têm uma resposta fantástica, pô. E que os caras, valeria a pena que ele ensinasse outras pessoas a importância. Porque na hora que você pega a manha, vai embora. Eu tenho uma paciente que a primeira vez, tudo bem, não foi AVC, ela tinha uma sequela de uma mieloma meningocele e chegou para mim com 2 anos de idade. E aí tinha um bexigoma, já tinha hidronefrose, já tinha internado algumas vezes, nunca tinha dialisado. Já tinha internado algumas vezes e tal. E eu expliquei à mãe sobre o cateterismo. No período inicial foi uma resistência grande, porque, pô, como é que minha filha com 2 anos de idade vai passar a vida toda agora fazendo esse negócio, né? Depois ela entendeu e ela comprou realmente essa ideia. E ela começou a ensinar a menina pequenininha, pô. 3 anos de idade, a menina já tentava fazer o cateterismo intermitente. Hoje é uma moça de 16 anos. E ainda visita o consultório. E sem sequela nenhuma. Ela anda com a bolsinha dela do lado, faz o cateterismo dela, guarda a bolsa, lava, tem uma série de técnicas. Você botar no Google lá, cateterismo intermitente limpo. A maioria dos trabalhos são na área de enfermagem, que é em termos até de orientação de como fazer. Então, uma vez você aprendendo a fazer, fazendo da forma adequada, você vê como tem dificuldade. Então isso é uma coisa que um dia, talvez eu tenho 40 e poucos anos, talvez eu chegue aos 60 e diga, beleza, bicho, eu consegui convencer todo mundo que a cateterismo intermitente limpo é uma boa opção. Cumpri minha missão. É isso aí. Boa. É legal. Muito interessante. Então, isso é uma coisa que me incomoda, viu, bicho? O cateterismo intermitente limpo não ser feito. Mas é isso aí. É uma das sequelas possíveis do AVC. Pois é a bexiga não esvaziar. Muito bem. Falei muito nesse final? Não, só foi... um pouco, né, Beira? Empolgou. Fiz um monólogo. Eu tenho, como eu te disse, eu tenho um Você texto... militou pela causa. Eu tenho, Larissa, quando chega um paciente com essa situação, eu já tenho um texto, que são umas 5 páginas, eu acho que ninguém lê, viu? Eu mando, mas eu acho que ninguém lê. Aí eu tenho um que eu direciono para a família, explicando de uma maneira mais lúdica, digamos assim, e tem um que eu mando para o profissional de saúde. Aí o profissional de saúde, se o cara tem uma certa resistência, aí eu tenho um terceiro, que é explicando por que precisa aprender aquilo ali, né? Precisa entender aquilo ali. Não, mas é muito benefício para o paciente, muito melhor Um dia eu vou te mandar esse texto, vou te mandar esse texto para você ler. Mande para eu ver, mas é muito melhor, assim, como não sou da área, da uro, pensava logo na questão assim, infecciosa, que eu já sabia que é muito menos risco de infecção do que a de demora. Sim. Isso aí é fato, já sabia. Mas eu não sabia dessas outras complicações, né? Pra bexiga, pra uretra. Essa da uretra mesmo é uma coisa que só vê a gente, né? Só a gente que vê. Que é o paciente com a lesão de uretra completa, pô. E a sonda saindo aqui, ó. O pênis começa aqui e a sonda saindo por aqui. De todo rasgado.
E obviamente que para chegar nisso aqui, ou ela realmente foi rasgando aos poucos, ou acontece até uma outra coisa, que ele erode, a sonda erode na junção pênis-escrotal. Porque tem um trecho da sonda, quando a sonda entra, que o pênis ele tá saindo, né? Ele tem a estrutura dele, ele não é uma reta daqui para frente, ele tem uma curva. Então nessa curva, a sonda começa a fazer pressão na uretra, aí vai comendo a uretra ali, vai fazendo pressão na pele. Um dia o cara chega no consultório, o pênis está todo formado e um buraco aqui no meio. Já viu isso, Mira? Isso eu nunca vi. O pênis erodido. Então é uma outra complicação. Então sonda de demora não é para ficar. Não é sonda eterna. Mas o ganho disso é justamente a informação, né? Quanto mais se informa, quanto mais informa justamente na área da saúde em si, para os familiares, isso reforça a sua luta. E tudo, César, tudo tem uma ciência, pô. Nada é por acaso, nada é de qualquer jeito. Não é a fisioterapia que a mão tá presa lá e o cara só fazer isso não vai resolver, pô. Tem uma ciência por trás. Pegar aquela bolinha, aí ficar amassando a bolinha. Que muitas vezes piora o caso. Essa bolinha que vai ter que sair. Vai ter que tirar. Ou aí modificar a forma de usar. Tudo tem ciência por trás. Tudo tem ciência. Então, o cara que acha que é prático ser autodidata, infelizmente, às vezes termina prejudicando o parente. Não é isso? Acontece. Perfeito. Muito bem. Beira, fica à vontade. Então, agradecendo vocês que nos acompanharam até aqui, chamar para nos seguir, compartilhar com os amigos esse conteúdo. Se for relevante, você nos ajude aí a pulverizar essas informações aí valiosas. E queremos dizer que estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram. Isso. Todos com o mesmo nome. É assim que a gente fala. No Spotify. Mas no YouTube é assim que a gente fala também. E Larice, onde que as pessoas podem encontrar você aí nas redes sociais? Eu tô no Instagram, né? @Larice_neuro. Larice tem uma particularidade aí, né? É verdade. LARISSY _neuro, né? Porque meu nome é bastante criativo, meus pais foram criativos. E aí, assim, tem muito conteúdo lá sobre AVC, sobre cuidado em neurologia em geral. E estamos aí. Isso aí. César. Para mim, primeiramente agradecer mais uma vez o convite, né? Para estar aqui. E vocês me encontram no cesar.aju. E caso queiram informações mais da clínica, performance.aju. Você, César, você tem lá também o estúdio de Pilates. Isso. Nós temos o estúdio de Pilates, que inclusive trabalhamos com pacientes também com AVC, né? Pacientes com neuro. Então, a forma da reabilitação ela pode ser bastante dinâmica, né? Não ter só aquele processo da monotonia. Perfeito. Joia. Vou aproveitar aqui só para uma sessão jabá, puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha. Dia 29 de outubro, né? Que vai ser a próxima quarta-feira dessa outra, né? É o Dia Mundial do AVC, certo? E já é uma data que também já é consagrada, certo? No Brasil. Deixa eu fazer um comentário. Sim. A gente trouxe aqui uma vez uma neonatologista. Neonatologista. E uma mastologista para falar de amamentação. Coincidência, foi na semana da amamentação. Coincidência, pô, parece que foi, né? Foi organizado, mas não foi. Foi na semana da amamentação. Hoje a gente tá falando de AVC e o Dia Mundial do AVC é o dia? 29 de outubro. 29 de outubro. Vai ser uma quarta-feira. Estaremos eu, a doutora Daniela Maia, que é fisioterapeuta focada na questão da cuidado com neuro e ortopedia também. Doutor Elton, que é também neurologista. Doutora Monique, fisiatra. Estaremos lá no Shopping Rio Mar, tá certo? O dia inteiro, das 10 da manhã às 10 da noite, com informação, certo? E legal, conversando com o público. Então, apareçam. Perfeito. E provavelmente esse episódio vai ser publicado no dia 27 de outubro. Boa. É isso aí. Valeu. Tudo confluiu. Valeu, pessoal. Ótimo.